Olá, boa tarde. Eu sou o Márcio Santos, esse é o canal A Galma, e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o seguinte tema: vítimas podem fazer vítimas. Eu vou começar fazendo uma pergunta. Você já tentou ajudar alguém e acabou se prejudicando bastante? Por exemplo, você já emprestou dinheiro e a pessoa na hora de pagar ficou com raiva? Você já acolheu alguém na sua casa e aí a pessoa roubou algo seu? Ou então você já tentou avisar alguém que essa pessoa estava sendo traída, né? E aí a pessoa fez várias acusações a você, de que você tentava destruir a família dela. Pois é, então você provavelmente foi vítima da vítima. E por que isso acontece, né? Porque às vezes a gente vê as vítimas apenas com as suas características de vítima. Isso acontece porque a ficção, as séries, as novelas, elas fazem a gente aderir ao lado de um mocinho contra os malfeitos do vilão. Então a gente tem uma tendência a achar que na vida real também as pessoas se dividem em duas grandes categorias. De um lado, os mocinhos e do outro, os vilões, né? Olha, não é que eu seja coach, mas hoje eu decidi gravar esse vídeo, porque essa frase está ecoando bastante, que vítimas podem fazer vítimas. E essa frase, ela é retirada de um livro da Elizabeth Rodinesco, que se chama O Retorno à Questão Judaica. E nesse livro, ela fala que depois do Holocausto, que ela chama de Auschwitz, né, muitos judeus foram para a Palestina, fundaram lá o Estado de Israel e acabaram prejudicando gravemente os palestinos que moraram lá. E aí ela fala o seguinte, que os palestinos se tornaram vítimas das vítimas, estão pagando por um erro que não foram eles que cometeram. E aí eu acho que essa ideia de vítima da vítima, ela pode ser aplicada também na nossa vida cotidiana. Mas a psicanálise fala um pouco sobre isso também, né? A Melanie Klein, ela desenvolveu uma teoria de que no início da nossa infância a gente tem duas posições, a posição esquizoparanoide e a posição depressiva. Na posição esquizoparanoide, o sujeito tem uma tendência a ver as pessoas como completamente boas ou como completamente más. Então, não cabe uma complexidade de intenções e de caráter em alguém. Ou ela é boa ou ela é má. E essa posição, ela é muito influenciada pelo excesso de ansiedade. E ela pode voltar ainda na vida adulta. E se você é uma pessoa muito sob influência de uma ansiedade grave, você pode regressar, regredir a essa posição. E a posição posterior, que seria a mais adulta, né, a mais sábia, seria a posição depressiva, já sobre uma influência da tristeza, em que você entende que a pessoa ela pode ser às vezes boa, mas ela também pode te ferir às vezes, né? E mesmo assim você decide manter vínculo e manter laço com essa pessoa. Mas existe uma outra razão para a qual a gente pode enxergar a vítima apenas como vítima, que é a seguinte: a gente pode querer curar no outro uma dor que é nossa, né? A dor da vitimização que a gente não consegue curar em nós mesmos, né? Agora, por que que essas vítimas, mesmo tendo sofrido muita coisa, por que que elas decidem atacar e agredir às vezes? É porque vítimas podem querer sair do lugar de vítima e passar para a posição de agressor. E é muito difícil encontrar um ponto intermediário entre ser vítima e ser agressor. Esse ponto intermediário seria o ponto do sobrevivente. A vítima, ela também pode desenvolver uma baixa tolerância à frustração. E porque foi frustrada o tempo todo, porque foi agredida o tempo todo com palavras, com violência física, com violência psicológica, com violência sexual. E
Se ela tem uma oportunidade de ser ajudada, ela pode criar uma expectativa irreal de que tudo vai ser muito maravilhoso o tempo todo. Então, se você tem uma atitude de mau humor, tem uma atitude de impaciência, se você tenta colocar um limite mínimo no comportamento da vítima que você está ajudando, ela pode se voltar completamente contra você, enxergar você como um grande inimigo, e aí você se torna vítima da vítima. Além disso, para quem já passou por vários anos sofrendo o estresse tóxico, ele tem característica de destruir a nossa inteligência. Ele pode destruir a capacidade de adquirir valores morais. Ele pode destruir a capacidade de estabelecer hierarquia de prioridades. Então, uma pessoa, ao invés de priorizar o crescimento profissional, né, o crescimento espiritual, ela pode priorizar outra coisa. Ela pode priorizar um dinheiro fácil, ela pode priorizar uma relação sexual fácil. E antes de ajudar, se mesmo assim você quiser ajudar, isso é louvável, mas antes de ajudar uma pessoa, a gente tem que fazer as seguintes perguntas. Essa pessoa tem condições de ser ajudada? Por exemplo, se você vai ajudar um dependente químico grave, e aí você quer oferecer um emprego para ele, ele tem condições de ficar 8 horas em abstinência, sem usar a cocaína dele, sem usar a maconha dele, sem usar a cachaça dele? Se você vai oferecer um quarto, uma kitnet para alguém que está numa situação muito precária, pergunte a você mesmo: essa pessoa tem condições de pagar a luz desse imóvel? Se quebrar alguma coisa, uma pia, uma torneira, né, um eletrodoméstico, ela tem condições de pagar, de ressarcir? Se você decide emprestar dinheiro para uma pessoa que está passando por problemas financeiros muito graves, pergunte a si próprio: essa pessoa tem educação financeira o suficiente para renunciar? Para renunciar a prazeres, para renunciar a supérfluos? Ela tem educação financeira suficiente para estabelecer prioridades? Para entender que pagar um credor é mais importante do que comprar um presente de aniversário para a mãe dela? Né? Se ela hoje já está com 35, 40 anos e ela não aprendeu o que é educação financeira, será que nos próximos 6 meses ela vai aprender? Outra coisa que você deve se perguntar: a pessoa está te demandando uma ajuda ou ela está demandando uma simbiose? Eu vou reformular. Ela está demandando que você auxilie em um ponto muito particular ou ela quer que você por inteiro se torne suporte para ela por inteiro, por um tempo indeterminado? Porque uma coisa é ela estar precisando de R$ 2.000 para inteirar o dinheiro de uma cirurgia. Isso é uma ajuda pontual. Outra coisa é ela ter sido vítima durante 10 anos por violência doméstica, hoje não tem para onde ir, hoje não tem como sustentar os 3 filhos, e demandando de você para você substituir a função de pai das crianças, a função de marido dela, né? São duas coisas diferentes. Então, como ajudar? Essa ajuda ela deve ser parcial e não total. Ajuda em alguma parte que a pessoa precisa. Por exemplo, você pode dizer: olha, eu não posso te alugar minha kitnet porque essa renda é essencial para minha família, mas eu posso comprar os seus remédios esse mês que você está precisando, eu posso comprar um rancho durante os 3 meses para te ajudar a atravessar esse momento tão ruim. Outra coisa, outra dica: não crie expectativas de ser recompensado. Eu sugiro que ao invés de você emprestar dinheiro, você dê. Vê o que você pode dar que você não vai te prejudicar tanto assim, que dê para você recompor posteriormente, mas sem expectativa de receber. Deixa muito claro, isso é uma doação, isso não é um empréstimo, porque senão você só está agendando dor de cabeça para você, tá? Porque provavelmente a pessoa não vai conseguir te pagar. Se você é alguém que já constituiu família, você não pode
tentar ajudar uma vítima dessa forma sem consultar seu cônjuge. Até mesmo seu namorado ou sua namorada, se for uma relação muito estável. Porque essa pessoa, esse seu parceiro, esse seu cônjuge, ele certamente será implicado nessa sua ajuda. E se você tem filhos, os seus filhos certamente também serão implicados nessa sua ajuda. Inclusive, conheço várias histórias de gente que acolheu pessoas em sua casa e os filhos se tornaram vítimas de abuso sexual, vítimas das vítimas. Porque há pessoas que foram tão vitimizadas que não conseguiram se organizar e não conseguiram ter domínio próprio e ter controle sobre o próprio comportamento sexual. Outra coisa, saiba suportar a sua impotência e a sua frustração. Por exemplo, se uma pessoa disser o seguinte: se você não me der esse dinheiro, eu vou me jogar da ponte, ou então eu vou voltar a roubar, né? Eu vou largar o tratamento, eu vou voltar a roubar. Entenda que você faz até onde é possível, mas que você não é onipotente. Você tem que saber suportar a sua impotência. Às vezes você ajuda e consegue fazer a pessoa melhorar, às vezes você ajuda e isso não tem efeito nenhum, ou quase nenhum. Saiba suportar e conviver bem com isso. Você provavelmente tem feridas no seu coração. Elas foram todas curadas? Não. E você é obrigado a conviver com isso, né? A pessoa também. Bom, então esse é o vídeo sobre vítimas que podem fazer vítimas. Espero ter contribuído. Esse assunto pode ser óbvio para alguns, mas para outros pode não ser. Então, quem gostou, deixa um like aí, compartilha e ajuda a divulgar um pouco mais o canal. Tchau, até a próxima.